presidente dos Estados Unidos, aí sim é o momento adequado de falar, ele passa no Brasil. Ele passa no Brasil, exatamente. Ele encontra com Vargas na conferência de Potengi, no Acordo de Natal. Ele vai fazer uma conversando lá em Natal e vai chegar no Rio Potengi e ele vai chegar, beleza. O que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Pô, eu quero isso. Quero a CSN, né? A siderúrgica de Volta Redonda. Eu quero isso. Então, aí, o que você vai fazer? Não, vou desenrolar aqui as borrachas. Borracha era muito importante que o Brasil tivesse um acordo econômico, né? Que não dava, vendia baratinho por causa da guerra e tudo mais. E você vai ter que lutar. Você vai ter que entrar na guerra, e aí que vai nascer a Força Expedicionária Brasileira, colocando os pés brasileiros na guerra na Europa contra os nazistas. Caralho. E aí o Iclis vai falar um pouquinho sobre a formação da FEB. Como já é 11 e pouco, eu tô tentando correr. Eu vou lá, cara. Assim, eu vou. Não, cara. Teve um episódio aqui de 9 horas, então. Não, tudo bem. Tamo com eu tô ligado que teve. Não, mas assim, ó. Eu quero deixar uma sugestão. Eu sei que não sou eu que defino pauta do programa, mas é um tema que é muito legal de trazer o Júlio pra conversar. Qual? O Júlio César Guedes, né? Sim. O Brasil na Segunda Guerra. Isso com certeza vai ter um episódio só sobre isso. Ele tem uns vídeos sensacionais, inclusive sobre vários mitos da FEB. A galera que tá assistindo que eventualmente conhece Sabaton, tem aquela música Smoking Snakes. Quando vocês vão procurar informação na internet sobre a história por trás, tem um monte de desinformação, um monte de história errada. E ele tem alguns vídeos sobre esse tópico que são excelentes, que é tipo ponto final, assim. Com certeza vamos fazer esse episódio. Então, aí, Júlio, tô cantando a bola, hein, Júlio? Vou deixar quicando, vem cá chutar. Enfim. O Júlio vai falar, então, sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial na prática, né? Mas, assim, só pra explicar rapidamente, qual era o cálculo de Vargas aqui? Eu quero ter um assento no fim da guerra. Mas os caras precisavam mesmo da gente? Não. Cara, militarmente não. Mas eles precisavam em outras coisas. Tá. Primeiro, base aérea de Natal. Porque é importante? Porque a base aérea de Natal... Tem que ver que nesse momento, 42, 43, quando isso está acontecendo, os aliados estão principalmente onde? Norte da África. Se tu tivesse a base aérea... O ponto Natal ali, ele é um ponto mais próximo geograficamente da costa da África. Então, os americanos, eles mandavam coisa para cá, reabastece, manda pra África. Então tinha uma economia de combustível muito grande, tudo era mais fácil de planejar. Então era importante. E outro ponto... Quase toda a produção de borracha do mundo vinha do Sudeste Asiático. Os japoneses tomaram isso. Entendi. E aí, qual era a segunda fonte mais interessante de borracha? Brasil, Amazônia. Aí você tem o exército da borracha, que é o quê? Um monte de peão, de trabalhador mandado pro Acre, pra Amazonas e tal, pra trabalhar a extração da borracha, porque o esforço de guerra precisa de muita borracha. Entendi. Imagina a quantidade de pneu que você tem que fazer. Isso que eu só tô falando de pneu, né? Fora o resto. Então... do ponto de vista de localização geográfica e matérias-primas, o Brasil foi muito importante. Agora, aí é que tá. A FEB não foi mandada para a Itália porque os americanos queriam. Eles não precisavam. Vargas queria. É mesmo? Vargas queria mandar soldados para a Europa, por quê? Porque se ele mandasse soldados e ajudasse a vencer a guerra, mesmo que seja só um corpo expedicionário, etc., o Brasil tem voz na mesa de negociação quando a guerra acabar. Então ele teve essa visão. Os aliados vão ganhar. A questão é quando. Eu vou mandar gente. Até os americanos no primeiro momento tiveram uma certa resistência, mas não, eu faço questão para ter voz. Entendi. Aí você tem, né, o estabelecimento da Força Expedicionária Brasileira, que é 25.334 pessoas. Por que chama Força Expedicionária? Olha, o Brasil na Segunda Guerra, se alguns soldados aí é a Força Aérea Brasileira, tá? Isso. Olha que aqui legal, cara. Aí tem o P-47 Thunderbolt, aquele avião que tem ali atrás, Sim. que os pilotos brasileiros foram treinar no Panamá, aquela coisa toda. Aí alguns foram para os Estados Unidos e os próprios brasileiros escolheram o P-47. Ah, é? É que o P-47, ele é um meio termo entre o caça e o bombardeiro. Então ele é um avião mais pesado, ele não é tão ágil quanto um Messerschmitt Bf-109, por exemplo, o alemão. Mas ele tem uma boa capacidade de carga, ele tem, né, ele é um bem custo-benefício, digamos assim. Então os brasileiros acharam que essa era a melhor opção. Não é que eles voassem só nisso, né? Tinha aviões do Brasil atacando o submarino alemão, teve afundamento do submarino alemão na costa brasileira por aviões aqui. Você tem uma parte muito esquecida do esforço brasileiro na Itália, que é a ELO, que é esquadrilha de observação e tal, que a galera que ia lá com uns teco-teco assim, ver o fronte alemão e voltar com informação, ó, tem artilharia aqui, Entendi. tem a tropa lá, tem não sei o que fez parte desse esforço, mas ela costuma ser esquecida, né? E por que foi chamado de uma força expedicionária? É que na verdade o plano do Vargas, do Brasil, era um contingente de 60 mil
soldados e equipe técnica e tal. Eu não me lembro se era uma divisão, enfim, ia ser um contingente maior. Tá. Só que na hora do recrutamento, eles viram que o buraco era mais embaixo por alguns motivos. Primeiro, muita gente querendo pular fora. Que é isso, cara? Brasil na Segunda Guerra. Ó, vê. Não, isso não é verdade. Não, isso aí é zoeira, isso aí é a gente fazendo zoeira. Ah, tá. Os soldados batiam muita foto zoeira, cara. Tá. Era bem comum. Não, tem umas fotos muito boas que é eles tocando esqueci quais os instrumentos que estão tocando, um pandeiro e tal. Hitler, aqui estamos. Chegamos aqui, Hitler. Com a placa, uma coisa assim. Tem uma foto clássica do cara colocando. Era essa que eu tava pensando em você colocar. Colocando porque o slogan era: o Brasil não vai entrar na época, dizia-se: o Brasil não vai entrar na guerra nem se a cobra fuma. Não, é mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil entrar na guerra. Isso. Aí que veio a cobra. E aí tem uma foto. Aí, agora ó, tem a cobra está fumando, os soldados. Sim. Lá na Itália, tá ligado? Então a cobra tá fumando. Na verdade, assim, ó, eu não sei dizer exatamente de onde que saiu essa frase. Porque tem gente que fala que foi o Vargas que falou, tem gente que fala que não foi, então eu vou ficar devendo essa informação. Mas em algum lugar surgiu essa reflexão. Mais fácil, né? Uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil pra guerra. Aí foi. E aí o slogan da FEB era uma cobra fumando. Porra. Né? Os caras têm um senso de humor. Claro. Mas voltando. Meme já desde. Muito bom. Mas voltando, o que aconteceu na hora de recrutar, de formar esse corpo e tal? Um monte de gente evadiu o recrutamento, especialmente a galera que tinha costas quentes, galera classe média, das capitais, gente que tinha Sabe com o que você tá falando? amigo político, pai com influência, um monte de gente pulou fora. E na hora do recrutamento, assim, existiam requisitos de saúde mínimos para um sujeito poder entrar nesse corpo que estava sendo criado. E muita gente reprovou nos requisitos mínimos. Gente que às vezes que era muito magro, tinha um número mínimo de dentes na boca que o soldado tinha que ter, e muita gente não tinha. Muita gente desdentada, gente com questões de saúde. Eu sei que no fim das contas o máximo que eles conseguiram fazer, ao invés de 60 mil que era o plano, foi exatamente 25.334 contingente.